Então, nesse exato momento, às 19 horas e 56 minutos do dia 4 de março de 2026, com 68 colegas no grupo, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião com a leitura do poema de número 117, cujo título é Estudantes, que está à página 496 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, o meu está rabiscadinho, né? Como sempre. Vamos fazer a leitura. Análise do poema 117, cujo título é Estudantes. Você liga para mim aquela luz ali? É ali. Fica um pouquinho mais claro. Pronto, obrigado. Ainda quando o mundo não seja silencioso, mas ruidoso, que é o que está acontecendo agora, essas guerras todas. Começou mais uma, né? Tem várias. A Índia e o Paquistão faz um tempão que estão em guerra. A Ucrânia está há 3 anos com a Rússia, né? O Quênia. E agora essa, né? Então, ainda quando o mundo não seja silencioso, mas ruidoso, isso está acontecendo, né? Um aluno de coração tranquilo não deveria se afastar do caminho do aprendizado. Ah, começou uma guerra, então eu vou sair do gemo, vou trancar a faculdade. Tá? Você tem que serenar e criar a tal da bolha que a gente tanto fala aqui, né? Vamos ler. Aqui o imperador Meiji aconselha as pessoas que frequentam os estabelecimentos de ensino, ou seja, os alunos ou estudantes. Título do poema: A não desistir dos estudos. Podemos dividir o corpo do poema em 3 trechos. O primeiro, ainda quando o mundo não seja silencioso, mas ruidoso, aparece com o significado de quando nos depararmos na vida com problemas, obstáculos e dificuldades. O segundo, um aluno de coração tranquilo se apresenta com o significado de um acadêmico de boa índole e com bom potencial. E o último, não se deveria afastar do caminho do aprendizado. Vem com o significado de não deveria abandonar os estudos. Para muitas culturas, o intelecto reside no coração. No poema, o imperador aborda a evasão escolar, que ocorre quando o aluno deixa de frequentar a aula, caracterizando o abandono da escola. Sabe-se que muitos alunos posteriormente retornam à escola, mas em uma incômoda condição de defasagem, idade-série, o que pode causar conflitos e possivelmente nova evasão. Há muitos motivos que podem causar a evasão dos alunos: escola distante de casa, falta de transporte escolar, não existir um adulto que leve a criança até a escola, falta de interesse do aluno, doenças, gravidez, necessidade de ajudar os pais em casa ou no trabalho como forma de complementar a renda da família. Escola não atrativa com baixa qualidade de ensino. Escola autoritária. Ausência de motivação. Desinteresse dos pais em relação ao destino dos filhos. Agressão entre os alunos, violência. A evasão escolar pode acontecer em razão da somatória de vários fatores e não de um especificamente. O imperador era um sábio e percebeu que as consequências da evasão escolar podiam ser sentidas com mais intensidade nas penitenciárias e centros de internação de adolescentes em conflitos com a lei, onde os percentuais de presos
e internos analfabetos, semi-alfabetizados ou fora do sistema de ensino chegava a quase 100%. Ele certamente percebeu que o combate à evasão escolar é um eficaz instrumento de prevenção a combate à violência e à desigualdade social que beneficia toda a sociedade. A mensagem implícita no poema é a importância da persistência nos estudos. Sempre haverá situações desagradáveis para vivenciar, obstáculos e dificuldades que o estudante terá que contornar para evitar a evasão escolar. Nada substitui a persistência para se obter êxito no caminho do aprendizado. Mikao Sui. Por que ele trouxe esse poema? O mestre Mikao Sui seguramente observou que muitos reikianos facilmente desistiam de seus propósitos. Volta e meia alguém sai do gemo. Por um motivo, por outro motivo. São esses motivos que estão aqui. A sorte é que sai um, entra dois. Entendeu? Mas isso acontece aqui no grupo de estudos. Acontece no mestrado de Reiki de 7 meses. A pessoa vem para fazer um mestrado de 7 meses, faz 3 e por algum motivo ela não vem mais. Tá? Então, isso acontece no Reiki, evasão escolar. O mestre Mikao Sui seguramente observou que muitos reikianos facilmente desistiam de seus propósitos, abandonando o treinamento do Reiki, e certamente queria evitar essa evasão. Existem 3 opções na atividade reikiana. Ser um bom reikiano, empenhar-se para se tornar um, ou desistir. Geralmente, os problemas são passageiros, mas desistir é para sempre. Um fardo nunca é tão pesado de forma que a pessoa não possa carregá-lo. Vamos ver o que Pitágoras falou. Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. Tá? Você abre uma escola, você fecha uma penitenciária. Então, vamos lá. A Juliana, que entrou hoje, ela, na verdade, ela é uma veterana. Ela me explicou uma situação, ela já está, acho que no 8º ou no 9º poema. Então, ela já conhece aqui essa introdução. Então, nós vamos pular a introdução. Apesar de eu ter colocado para vocês, é que ia entrar uma nova pessoa e a pessoa postergou. Tá? Juliana, que entrou hoje, ela já escutou isso aqui mais de uma vez. Então, vamos lá para debaixo daquela citação minha. O que é mais elevado não pode existir. Vamos lá para debaixo, tá? Então, vamos ler o poema. Tá, a página 496, tá? Poema 117, estudantes, no plural, não é um estudante. A pessoa que se preocupa só, filho único, só me preocupo com meu filho e os outros que se ferrem. Não é isso, ele se preocupava com todos os estudantes. Ainda quando o mundo não seja silencioso, mas ruidoso, lembrando que o imperador enfrentou 2 guerras, né? Uma contra os russos e outra contra os chineses. Um aluno de coração tranquilo, a pessoa que é equilibrada emocionalmente, medita, tem bons pensamentos, não deveria afastar do caminho do aprendizado. Ah, está dando um problema. Aí a pessoa para de estudar. Tá? Então, na verdade, esse poema ele é positivo. Qual é a parte positiva? Tá? É uma coisa que não está aqui. Ele é positivo, mas fala de um mundo ruidoso, que seria negativo. Então, a mensagem positiva
seria a estabilidade do mundo exterior, tá? John Lennon, né? Imagine. Depois vou pedir para alguém botar a música do John Lennon. Essa música é um hino, né? É um mundo sem guerras. Ele imaginava isso, né? Sem guerra, sem corrupção, sem fome, sem desigualdades sociais, né? Um tem demais para comer, o outro passa fome. Tá? Então, estabilidade do mundo exterior, serenidade interior. A pessoa tem um equilíbrio emocional, pensamentos serenos, tá? Permanecer no caminho do aprendizado. Minha mãe nunca deixou a gente parar de estudar. Aí, depois que graduou, a questão de fazer uma pós-graduação, um mestrado, todos nós temos pós-graduação ou mestrado, né, os quatro, mas aí era por nossa conta. Mas a graduação, ela formou os quatro filhos dela, em curso superior, tá? E continuidade dos estudos, você não parar de estudar. Ah, graduei. Não, você não pode parar de estudar nunca, porque parar de estudar é andar para trás. Se você viver 100 anos, você tem que estudar 100 anos. Não pode parar. Minha mãe já pediu para ser reprovada. Ela quer começar de novo no poema 1. Ela não perde uma reunião. Ela perdeu uma reunião que ela foi visitar o meu irmão, o filho dela, em Vitória. E aí meus irmãos, por ser uma passagem mais barata, compraram num dia. E era dia do Gemo. Ela perdeu uma reunião só, minha mãe. Em 117, ela perdeu uma. Você perdeu? Nenhuma, né? Lobão perdeu, Lobão? Acho que o Lobão também não, né? Então, qual é a mensagem negativa? É a instabilidade do mundo exterior. São essas guerras que a gente está vivendo, essa instabilidade. Inflação, desemprego, corrupção, tá? Essa coisa toda que a gente vê por aí, tá? Os velhinhos sendo roubados, entendeu? Isso aí mexeu com a minha mãe, mexeu com meu sogro, minha sogra, que eles estavam nesse grupo que tiveram desvio já ganha um pouco, né? O pessoal ainda vai desviar. Meu sogro, minha sogra e minha mãe. Instabilidade emocional, a pessoa ter depressão, síndrome do pânico, sentimento de culpa, por aí vai. Afastar-se do caminho do aprendizado. Por algum motivo, ela para de ir para o colégio, tá? Para a escola. E evasão escolar, tá? Essa é a mensagem negativa. Então, nós vamos começar pelo lado negativo, que é a instabilidade no mundo exterior, a instabilidade emocional, afastar-se do caminho do aprendizado e evasão escolar, a pessoa se afastar. Vai trabalhar e para de estudar. E a gente começa pela Bíblia, né? Eu trago para vocês Provérbios. Eu adoro, né? Os provérbios, em torno de 150, servem para a gente poder entender a sabedoria do caminho da vida de forma clara e mais objetiva. Os provérbios nos ajudam a caminhar com menos erro, você errar menos. São 150 conselhos. Se você segue aquilo, você não entra pelo cano. Tá? Parte deles é atribuída a Salomão. Eu te apresentei o Templo de Salomão, né? Tudo aquilo vem de Salomão, o sábio, né? Filho do rei Davi, rei de Israel. Gostou de conhecer o Templo de Salomão? Lindíssimo. Lindíssimo. Então, vamos ver aqui, Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Quer dizer, a pessoa que não tem o coração tranquilo. Aí a pessoa está ansiosa, está deprimida, é muito mais fácil ela largar o colégio, né? Mas uma palavra bondosa o anima. Então, é a instabilidade emocional. A gente começou pela Bíblia e vamos agora para a ciência. Eu trago para vocês Albert Einstein. Nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos em 1955. Foi um grande físico, teórico alemão, né? Desenvolveu a teoria da relatividade,
Ele é um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica, mecânica de partículas. E Einstein falou: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Eu me lembro quando começou a pandemia, dia 17 de março de 2020, que a gente fechou o instituto. Eu nunca vi Rita chorar, porque ela ia ficar sem trabalhar. Ela nunca parou de trabalhar. Porque aí tinha que os funcionários, como é que ia pagar a luz, o aluguel, sem receita. Aí eu fiquei olhando para ela e falei, mas e o Einstein? Falei, o que tem o Einstein? Ela chorando. É na dificuldade que a gente encontra a oportunidade. E graças à pandemia a gente está aqui, que eu comecei a dar aula online, que eu era contra, né? Eu sou taurino, 65 anos. Eu queria olhar nos olhos, abraçar, ficar olhando as pessoas. Eu não queria dar aula online, né? E encontramos a oportunidade, além de ter escrito 2 livros. O Reiki, Johnny DeCarli Responde, volume 1, o Karuna Universal, e deixei um pronto já, está pronto. Então, está no meio da dificuldade, da confusão toda. Você tem que encontrar a oportunidade. Tá? É a bolha, né? Vai para dentro da bolha, mantém o equilíbrio emocional e vai buscar as opções. Aí eu trago para vocês o primeiro gigante, que é Lev Tolstói, nasceu e morreu na Rússia, faz 115 anos que ele morreu. Ele foi um dos maiores escritores de todos os tempos, russo, tá? Ele escreveu o seguinte: nada é tão instável quanto as condições externas da vida humana, que é o arcano 10 que Rita botou aqui na figurinha, você viu? A roda da fortuna, que às vezes está tudo bem, daqui a pouco está tudo mal, daqui a pouco está em paz, daqui a pouco está em guerra. Então, o mundo exterior ele é instável. O arcano 10 do tarô nos ensina isso. Aí você não pode parar de aprender. Olha, o que saiu de gente do Gemo, graças a Deus entrou mais gente. Por causa da roda, instabilidade. Ah, minha mãe adoeceu, não sei o que aconteceu. Aí a pessoa se desvia do aprendizado. Tá? Outra de Liev Tolstói, o mesmo escritor russo. A alma é o corpo emocional e o mental, não é o espírito. É o perispírito. É corpo físico, perispírito e espírito. A Igreja Católica, corpo, alma e o espírito. A alma pensa e sente. Então, Tolstói, esse russo, falou assim, que a alma que pensa, que sente, ela se perturba não pelos acontecimentos. Ah, o planeta está em guerra. Mas pela opinião que fazemos deles. Você não sofre pelos problemas, você sofre pela maneira que você reage. Então, se você medita, você ora. Hoje era 6 horas, eu estava orando aqui com o Rito, pedindo pela paz no planeta. Você já chegou aqui embaixo de ver a gente orando, né? Você estava na rua, né? Então, se você faz meditação, oração, faz autoaplicação de reiki, acalma, Jesus mandava se aquietar, né? Os problemas vão continuar lá, mas você vai reagir diferente. Aí eu trago algumas citações minhas. Não deixe que as emoções, preocupações, medos, o imobilizem. Ah, vou parar de ir para a escola, vou largar a universidade. Encare-as como oportunidades. Foi o que o Einstein falou. Outra citação minha. Geralmente os problemas são passageiros, mas desistir os tornaria definitivos. Você está com um problema, aquilo é passageiro, é a roda da fortuna. Mas se você desistir, aquilo é definitivo. Você se afastar da faculdade, do estudo, curso de inglês, aqui do Gemo. E aí a terceira citação minha, um fardo nunca é tão pesado de forma que não se possa carregá-lo. Deus não dá, às vezes a vida está difícil, você está cheio de problemas, mas o que você fez para merecer aquilo? Aquilo é karma. Às vezes eu estou com tanto problema, eu falo assim,
Devo ter jogado pedra na cruz, né? Porque não é possível. Mandei soltar o Barrabás, alguma coisa eu fiz. Pois é. Sumi com a ceia, né? Salguei a ceia, né? Então, Deus não dá um fardo mais pesado do que as nossas forças. Carrega, você vai conseguir, tá? Logo passa. Agora vamos pegar o lado negativo desse poema e jogar ele dentro do Reiki. Que o objetivo nosso, o imperador Meiji, ele morreu em 1912. E o Reiki foi descoberto em 1922. Aí Mikao Sui selecionou esses poemas e jogou no Reiki. Então, o objetivo nosso é por que Mikao Sui jogou esses poemas, esse poema, no Reiki. O que motivou? Já falei para vocês, né, que eu conheci muita gente boa que me falava que metade dos poemas não serviam para nada, a pessoa não sabia para que servia e falava que não servia. E eram formadores de opinião, né? E aí eu sempre falei, todos eles servem. Eu sempre falei isso para as pessoas, tá? Então vamos entrar no Reiki, do lado negativo, tá? Eu trago Jesus, a gente tem que voltar sempre pela Bíblia, né? Eu trago João, capítulo 16, versículo 33. No mundo terei aflições. Quer dizer, não tem como não ter problema. É um desemprego, é inflação, é guerra, é um assalto. Você vê Juiz de Fora, pessoas que perderam a família. Teve um cidadão que perdeu a mulher e os filhos, perdeu a casa, perdeu a família. Entendeu? Agora, por que aconteceu isso com ele? Por que ele não nasceu em Poços de Caldas, por exemplo, em São Lourenço? Né? Por que ele nasceu lá? Por que ele foi para lá? É uma cidade fantástica. Eu conheço o Juiz de Fora, né? Mas tem de bom ânimo. Então Jesus falou: no mundo terei as aflições, vai ter problema. Tem de bom ânimo é você não entrar em depressão, ter bons pensamentos, manter a serenidade. Olha o que Jesus deixou. Ele deu a dica do poema para gente. Aí eu trago um cientista para vocês, que é William James. Eu já havia falado dele, tá? Ele foi um filósofo, foi um psicólogo, né? Americano. Ele foi o primeiro a oferecer o curso de psicologia nos Estados Unidos. Não tinha curso de psicologia. Ele é um cientista na área de psicologia. Nasceu e morreu nos Estados Unidos. Ele morreu em 1910. Olha o que William James falou. A atitude mental, que são os seus pensamentos, a mente pensa. Eu me lembro que Rita e eu tivemos um problema que você conhece, você também teve esse problema, faz uns poucos anos atrás, e a gente resolveu criar uma bolha e manter os bons pensamentos, e estamos bem, estamos felizes, estamos evoluindo, né? A atitude mental é mais importante do que as circunstâncias externas. Ah, deu um problema. Não vou falar qual foi o problema. Mas a maneira que você vai reagir é muito mais importante. Eu não tenho mais assistido televisão. Você tem assistido televisão? Mas de uma maneira tem, né? Mas é que você está reagindo bem, né? Porque eu assistia a televisão e via uma guerra, via um problema, um escândalo. E eu ficava mal com aquilo. Me fazia mal. Aí eu trago para vocês o primeiro gigante, já dentro do Reiki, que é Arthur Schopenhauer. Nasceu na Polônia, morreu na Alemanha. Foi um importante filósofo alemão. Tá? Ele morreu em 1860, século XIX. Olha o que Schopenhauer falou. A emoção é inimiga do conhecimento claro. Se você tem depressão, tem síndrome do pânico, sentimento de culpa, pensamentos negativos persistentes, tá? Isso vai atrapalhar você ter uma clareza mental para você crescer. Então, esse é o coração sereno que o imperador falou. Tá?
Aí eu trago para vocês Platão. Ele podia entrar, ele entrou aqui como gigante, ele podia entrar como cientista, né? Nasceu e morreu em Atenas, faz 2.300 anos aproximadamente. Por que, que ele é cientista? Ele fundou a Academia de Atenas, que foi a primeira universidade do mundo. Ele que fundou. Mas eu trouxe ele aqui como um gigante, tá? Porque ele foi filósofo também, foi matemático, né? E aí Platão fala o seguinte: a ignorância, quer dizer, a pessoa que não estuda, ela fica ignorante. É a raiz de todo o mal. Tudo começa na ignorância, né? Tem que estudar. Lugar de criança é no colégio. Aí eu trago algumas citações minhas, na verdade, eu trouxe 4 agora. Se você controlar os pensamentos, tudo começa na mente, né? Controlará suas emoções, pois estas se originam daqueles. Tá? Aqui eu já estou no reiki. Como é que você controla pensamento? Meditação. Tem meditação no reiki? Tem. A meditação gachou. Outro pensamento meu, já dentro do reiki: nunca abandone os seus bons propósitos. Você está engrenado no gemo, aí você vai abandonar? Adiar? Aquele ano você não recupera. Quando você nasce, você começa a morrer. Entendeu? A gente não tem um tempo ilimitado. Então, se você tem um bom propósito, quanta gente saiu do gemo e falou para mim: eu volto depois. Alguns voltaram, né? Outra citação minha: é bem mais difícil começar de novo se você para completamente. Então, continue em frente. Você largar a escola, a universidade, aí depois você quer voltar. É muito mais difícil voltar do que você continuar com toda a dificuldade. Outra minha: qualquer idade é boa para aprender. Parar de estudar seria o mesmo de andar para trás. Foi o que eu falei para você hoje, né? Parar de estudar é o mesmo que andar para trás. Aqui eu estou lembrando de um amigo meu, é um dos meus melhores amigos. Ele mora em Manaus, formou comigo, ele é nascido no interior de São Paulo, em Assis, fez agronomia. Pai dele abriu uma fábrica de chapéu em 1978, que foi quando eu entrei na Universidade Rural. Só que as pessoas estavam parando de usar chapéu, ele me pega o dinheiro, investe tudo. Chegava no dia da mesada do meu amigo, colega de turma, ele não recebia aquele dinheiro para poder pagar o bandejão. O bandejão é R$ 4, o café é 2, é tudo muito barato. Você com R$ 10 por dia, você faz 3 refeições. Só que ele não tinha, porque o pai quebrou e não mandava. Aí ele ia, colhia uma abóbora, ia comer abóbora. Quando eu soube disso, nós éramos calouros, né? Ele falou: eu vou ter que largar os estudos, porque está com. Falei: não, eu não tenho muito. Minha mãe dava aula de piano e de inglês, e ela mandava para mim o dinheiro. E ali no bandejão a gente podia pegar muito arroz, quanto quisesse, muito feijão, 2 copos de leite, não podia pegar a proteína. Sobremesa, ovos fritos podia pegar um a mais. Aí eu pegava um garfo, uma faca, uma colher, dava a colher para ele, que eu enchia a bandeja, parecia aquela bandeja de pedreiro. Só a proteína, que às vezes era peixe, às vezes era outra coisa, cortava no meio, dividia a bandeja e nós comíamos na mesma bandeja. Fiz isso com outro colega, o Eustáquio, daqui do interior, que quase largou porque não tinha dinheiro para pagar o bandejão. Não sei se o Wellington está me ouvindo, se ainda isso acontece lá na universidade, o pessoal largar porque não tinha dinheiro, pouco dinheiro. Éramos 6.000 alunos na época. E aí eu fiz a mesma coisa com esse meu amigo, né? E hoje somos irmãos. A gente comer no mesmo prato. Você vê, vai fazer 50 anos que a gente se conheceu e nós somos irmãos. Minha mãe está me escutando, ela vai lembrar. É o Assis, mãe. Aí no final de semana ele ainda ia para minha casa, minha mãe fazia comida para ele, senão ele passava fome na universidade. Aí eu levava ele para minha casa. Eu morava no Rio, ele morava em São Paulo, né? Minha mãe vai lembrar dele. Minha mãe alimentava ele. Vamos pegar agora o lado positivo do poema, né? Sair numa energia boa. Qual o lado positivo? John Lennon, Imagine All the People, né?
Então, é o mundo em paz, sem corrupção, sem guerra, sem fome. Tá? O mundo da música do John Lennon. Estabilidade no mundo exterior, serenidade interior. Tem problema, mas você está equilibrado. Você não está em depressão, com pensamentos ruins. Permanecer no caminho do aprendizado, você não se afastar dos estudos. E a continuidade dos estudos. Aí vamos para a Bíblia, eu trago novamente Provérbios. Olha o que Provérbios 22, 6 fala. Educa a criança. É botar a criança para estudar. E essa criança pode ser você, pode ser eu, né? Porque a gente está estudando. Ontem eu doei 13 livros. Eu fui num lugar que eles aplicam reiki gratuitamente aqui em São Lourenço. Fui lá doar livros. Eu ia atender uma pessoa do Gemo, né? Ela adoeceu. Mandei reiki para ela agora. Aí não atendi e falei, vou lá. Cheguei lá com o cachorro, com o Lumen, né? E o Lumen tem uma história aí que ele foi abandonado. Falei, vocês aplicam reiki em cachorro? Aí aplicaram reiki. O senhor não quer reiki também, né? Eles me conhecem. Lógico, eu levo o livro para eles, né? Falei, quero. Aí deitei, o Lumen pulou na maca no meu peito, você chegou a ver na foto dele, né? Ficou olhando para ver o que iam fazer comigo, ficou me protegendo. E eu sentia reiki das patinhas dele no meu peito. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu dei o livro Reiki para Crianças. Aí o pessoal, que eu te dei um também, Rita que te deu, né? Aí eu cheguei, mas é para criança. Eu falei, mas é criança no mínimo com 8 e no máximo com 80. Tinham lá com 70, 75. Falou, não, aqui está todo mundo nessa faixa etária, então todo mundo é criança, né? De 8 a 80. Então, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Minha mãe educou a gente, nós estamos aí, todo mundo com mais de 60, e a gente não se desviou, tá? Então tem que educar. Aí vamos para a ciência, aí eu trago Isaac Newton, que eu poderia ter falado dele na introdução. Se vir mais longe, Isaac Newton nasceu e morreu no Reino Unido, tá? Vai fazer 300 anos que ele morreu. Foi um grande matemático, ele influenciou fortemente Albert Einstein. Ele foi a figura-chave da revolução científica. Tudo começou com ele. Paradigma newtoniano cartesiano. Newtoniano de Isaac Newton, cartesiano de René Descartes. É o modelo de ciência até chegar ao novo modelo atual aqui, que é recente. Se vir mais longe, olha só a humildade desse homem, ele deixou tanta coisa boa, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Ele estava estudando com pessoas que sabiam mais do que ele. Ele não parou de estudar. Aí eu trago o primeiro gigante, que foi Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe nasceu e morreu na Alemanha, faz 192 anos. Ele foi cientista também no campo da anatomia humana. Mas eu trouxe ele porque ele era um poeta também, além de cientista. Eu trouxe ele como gigante, Goethe. Ele diz: nada vale mais do que a paz interior. O planeta está em guerra, escândalo de corrupção, inflação, mas você está em paz. Eu me lembro de um terremoto que aconteceu em Portugal, me contaram essa história. Uma vez eu estava no último andar, foi a primeira vez que eu estive num terremoto. Minha mãe nem sabe disso. Estava no último andar, os meus alunos caíram no chão com o terremoto, mexia tudo. Um terremoto bem forte. Na época de Marquês de Pombal, morreu, destruiu praticamente Lisboa. E agora tem mais tecnologia, né? Os prédios são antissísmicos, mas faz muitos anos. E aí, graças a Deus, ninguém morreu, foram assim, danos físicos em Lisboa, deve fazer uns 20 anos.
E aí um aluno me falou que tinha uma história de uma pessoa que estava dando um seminário e havia um monge tibetano. E começou o terremoto. E que as pessoas se apavoraram. Aí ninguém pega elevador, que pode prender, todo mundo descendo pela escada, apavorado. E, na verdade, o monge era o professor. E os alunos se picaram e foram lá para o térreo, com medo de soterramento. E aí parou de tremer, viram que não rachou, voltaram lá e o professor estava lá, no 10º andar, sei lá. Estava meditando, mas professor, o senhor não viu o terremoto? Vi. O senhor não sentiu o terremoto? Senti. E por que o senhor não correu? Correr para onde? No 9º andar não tinha terremoto? No 8º não tinha? No 1º não tinha? Lá fora do prédio não tinha terremoto? Eu corri para o único lugar que não tinha terremoto, que era dentro de mim. O monge falou isso. E um aluno me falou isso lá em Portugal. Então foi o que Goethe, que era poeta, ele era cientista no campo da anatomia humana, né? Ele falou que nada mais vale do que a paz interior. Você consegue isso meditando, acalmando a mente, né? Aí eu trago Paulo Freire. Eu já falei de Paulo Freire para vocês mais de uma vez. Ele é brasileiro, né? Nasceu em Recife, Pernambuco, morreu em São Paulo, não morreu faz muito tempo, tá? Ele morreu em 1997. O livro dele, Pedagogia do Oprimido, é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Um brasileiro que brilha no mundo. Então, eu admiro muito Paulo Freire. Metade dos meus amigos não gostam dele, metade gosta. Metade gosta. Só que eu olho toda a obra dele. Ele tem 35 títulos de doutor honoris causa em universidades da Europa e da América. 30... Qual brasileiro que tem 35 títulos? Né? Ele recebeu o prêmio de educação da Unesco. E ele é o patrono da educação brasileira. Bom, eu não discuto opinião. Metade dos meus alunos e amigos gostam dele, metade não gosta, e eu respeito a opinião das pessoas, mas eu gosto. Tá? Olha o que Paulo Freire falou. Admiro, né? É um brasileiro que brilha. Imagina o livro dele ser citado em teses de mestrado e doutorado no mundo inteiro. Esse livro que é A Pedagogia do Oprimido. Uma estrela, né? Olha o que o Freire falou. A educação não transforma o mundo. O mundo vai continuar em guerra. Tá? Educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo. Olha que profundo isso. A educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Essa citação está nesse livro que é citado. Essa e outras, né? Então, aqui, pessoal, vou trazer para vocês citações minhas. Trazer 5 agora. Lado positivo. Você só consegue mudar o seu mundo exterior mudando o seu mundo interior, que é a maneira de pensar e de reagir. Não há tormenta capaz de arrancar uma árvore cujas raízes fincam fundo na terra. Tem poemas que a gente falou sobre isso. Se você está bem enraizado, bem centrado, vem os problemas, você balança, mas não cai. O pinheiro na rocha, exatamente. Nada substitui a persistência para se alcançar o êxito. É não desistir. Está cheio de problema, mas você não desiste. As dificuldades são naturais. Nós vimos isso. Jesus falou isso. Resolvem-se conforme se caminha. Estude com afinco. A falta de estudo é um obstáculo por toda a vida. Você parar de estudar, você vai ter um obstáculo para o resto da sua vida. Quanto mais você estudar, menos você temerá. Eu tenho várias profissões, né? Se uma não desse certo, eu ia para outra. Fui piloto de aviões, eu tenho 32 horas
320 horas em comando. Se não desse certo uma coisa, eu voltava para a aviação. Agronomia deu certo, fui para o Ministério da Agricultura. Aí me meti de vida de escritor. Se eu não desse certo como escritor, eu voltava para a agronomia, voltava para a aviação. Quanto mais você estuda, menos você teme. Minha mãe era professora de piano. Foi dar aula de inglês, foi dar aula de espanhol, foi dar aula de biologia, que ela é bióloga, minha mãe. Não dava certo uma coisa, ninguém quer estudar piano. Ela ia dar aula de biologia. Vamos agora pegar o poema, o lado positivo dele, e jogar já dentro do reiki. Trago novamente Provérbios 1:5. O sábio ouvirá, quer dizer, você tem que ouvir. Você aprende muito mais ouvindo do que falando. O sábio ouvirá, quer dizer, ele está estudando, e crescerá em conhecimento. Quanto mais sábio você é, mais você escuta, mais você estuda. E aí você cresce. Aí eu trago um cientista, Einstein, novamente, uma mente calma. Olha o que o Einstein foi falar. Uma mente calma traz força interior e autoconfiança, tornando a vida muito mais harmoniosa. Ele mandou você se acalmar, aquilo que a Bíblia fala, aquietai-vos. Ele dizia que quando ele estava nervoso, preocupado e tenso, ele ia tocar violino. As notas musicais, cada chakra está ligado a uma nota musical, que acalmava ele, era a maneira dele se acalmar. Tem gente que vai cantar, né? Trago o primeiro cientista, já falei dele, esse importante filósofo alemão, que foi Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. A serenidade de espírito, aqui já não é a alma, é o espírito. E uma das funções do reiki, dos objetivos, é a expansão da consciência. Por isso nós estamos aqui. É o espírito, ele é o comandante do processo todo, a nossa consciência. Então, você ter serenidade de espírito é o maior dos bens. E tem gente que sai do gemo. O seu maior bem é você expandir a sua consciência. Isso vai te gerar serenidade de espírito. Trago novamente Johann Wolfgang von Goethe. Tá? Ele foi um grande poeta, já falei dele hoje, foi um cientista na área de anatomia. Ele fala que o saber que não se renova acaba por se perder. Até a água parada ela estraga. Você adquirir um conhecimento de reiki, ou de agronomia, ou de outra área qualquer. Se você não renovar aquilo, não for para congressos, o médico que para de estudar, o engenheiro agrônomo, que ele não vai para congresso, esse congresso que a Universidade Federal Rural ofereceu, eu ensinei um pouquinho, mas eu aprendi tanto com os gigantes. Ali só tinha os gigantes que a gente priorizou. Alguns não conhecidos ainda do público reikiano, mas eram gigantes. Aprendi demais. Foram 3 dias de aprendizado. O saber que não se renova acaba por se perder. Aí trago Pitágoras. Nasceu na Grécia, morreu na Itália, né? Faz 2.500 anos. Eu gosto muito do pitagorismo, né, que vem dele, porque eles acreditavam na reencarnação. Isso há 2.500 anos atrás. A transmigração de corpos. Né? E Pitágoras, que foi o fundador do pitagorismo, né? Foi um grande filósofo, um grande matemático grego. Olha o que ele falou: educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. Ele falou isso há 2.500 anos. Por que você... Eu vou falar do Rio, que eu me criei lá, o Instituto esteve lá quase 30 anos. Eu via crianças na rua, cheirando cola, criança de 9, 10, 11, 12. Eu chamei um guarda, falei, se o senhor não está vendo? Ele falou, vendo o quê? Essas crianças. Eu falei, estou. O senhor não vai fazer nada? O senhor quer que eu leve para sua casa? Eu levo. O senhor quer que leve eles? Não tem para onde levar.
Eles são de menor, levo para a delegacia, solto. Menores infratores, está lotado. Não tem para onde. Se o senhor quiser, eu boto aqui na viatura, levo tudo para tua casa, 20 cheirador de cola. Agora, cadê o poder público, né? Isso eu vi há 30 anos atrás, há 25. Não estou criticando o prefeito atual, o governador atual, estou falando que é uma coisa antiga lá do Rio. E Pitágoras falou isso: se você educar as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. E agora, citações minhas, tá? Já dentro do Reiki, lado positivo. Mantenha sempre a calma. Cultive esse hábito. Eu não saio da cama sem meditar, orar e aplicar Reiki. Ainda aplico em Rita. Ela trabalha mais do que eu, né? Às vezes ela dorme 15 minutinhos a mais, depois do almoço eu descanso, ela não descansa. Então eu aplico o Reiki nela. E às vezes ela está tão cansada, ela fala assim: Darly, você já aplicou Reiki? Que aí ela pode dormir mais 15 minutos. Às vezes eu aí aplico de novo, né? Então, como é que eu mantenho a minha calma? Fazendo meditação todo dia, 2 vezes por dia. Oração, aplicação de Reiki. Cultive esse hábito. É nos piores momentos que mais precisamos dela. De quê? Da calma. Tá dando um problemão, você tem que manter a calma. Eu me lembro de um professor dizendo para mim que, por maior que seja o problema, tem um problemão. Uma vez rebocaram o meu carro, eu estava em Santiago de Compostela. Minha sogra, não sei se ela está me ouvindo, ela começou me ouvindo, porque ela estava meu sogro, estava a Rita e eu. Alugamos um carro em Portugal. Eu atravessei a fronteira e eu tinha que dar aula no dia seguinte. Fomos à missa. Quando eu vim pegar o carro não estava. Falei, bom, se fosse em algumas cidades brasileiras, roubaram. Eu sabia que não. Só que era domingo. E aí o carro foi. Sabe? Aí eu lembrei disso, eu tinha que manter a calma. Meu sogro ficou nervoso, tinha coisas nossas dentro do carro, rebocaram o carro. Eu botei o carro num lugar proibido e não sabia que era proibido. Não conhecia as regras ali, né? Aí mantive a calma e fui conseguir resolver. Com calma. Não perdi o equilíbrio. Eu lembrei desse ensinamento. Mantenha sempre a calma, cultive esse hábito. É nos piores momentos que mais precisamos dela. Esteja preparado para ter um problema e você tem que manter a calma. Outra citação minha: transforme toda situação desagradável em uma experiência agradável de aprendizado. Que para mim foi a pandemia, que foi uma situação muito desagradável. Só que a gente transformou aquilo, Rita e eu, numa experiência de aprendizado. Outra citação minha: nada substitui a persistência para se obter o êxito no caminho do aprendizado. Se você lá desanimar, você não acaba a faculdade, o curso de inglês. Outra citação minha: persistir é um dos grandes segredos do sucesso. Muitas coisas na vida dependem da positividade e da persistência. Bom, eu fiquei de trazer para vocês documentos, tá, pessoal? Documentos oficiais do Reiki, originais, oficiais. Eu podia trazer vários, mas trouxe 2, tá? Que é o Memorial de Mikao Sui, onde estão as cinzas dele, aquela pedra que o sucessor dele mandou talhar com toda a história de Mikao Sui e do Reiki. Tradução da inscrição talhada no Memorial a Mikao Sui. O senhor Uzui nasceu no dia 15 de agosto de 1865. Aí eu botei em caixa alta aqui, ó. Educou-se, ele se educou em meio às dificuldades. Quer dizer, ele tinha dificuldades, a família dele era muito pobre, deve ter passado fome de sua infância. Estudou com afinco e bastante esforço, ele foi persistente. Aí continua aqui: suas habilidades sempre foram muito superiores às dos seus amigos. Aí eu coloquei em caixa alta de novo. Depois de crescido, ele saiu do primário, do ginásio, lá é diferente. Antigo científico, primeiro grau, ensino médio, fundamental, né?
Na minha época era primário, ginásio e científico. Aí eu cresci, e Mikao Sui cresceu. Depois de crescido, foi para a Europa e os Estados Unidos. Ele foi ver o quê? O Pateta, o Mickey. E também estudou na China. Então fica bem claro o termo estudou. Ele foi para estudar, ele continuou estudando. Você não pode parar de estudar. Está a página 63 do livro Reiki Apostilas Oficiais. No mesmo documento, página 65 do nosso livro, quando enfrentou dificuldades, tá? Seguiu adiante com determinação e perseverança. Ele não largou os estudos porque ele teve dificuldades. E no final eu coloquei, mantendo-se extremamente cuidadoso, era um homem de talentos variados e coloquei em negrito, amante dos livros. Ele estudava, não era só nos Estados Unidos, na China, na Europa, ele estudava, ele lia muito, né? E ele só lia porque ele se educou, né? Que o analfabetismo era muito grande. Aí as mensagens espirituais, eu escrevi duas, tá, pessoal? Uma me ligando no imperador, que não era no Reiki ainda, e outra em Mikao Sui. A do imperador, lembrando que eu estou escrevendo um livro, né? Escrevi isso essa semana sentadinho aqui. Mesmo em meio às instabilidades do mundo exterior, o verdadeiro estudante mantém a serenidade interior e a constância. É essa tranquilidade do coração que permite não se desviar do processo contínuo de crescimento, estudo e aperfeiçoamento interior, seguindo firme no desenvolvimento pessoal e espiritual, independentemente das circunstâncias externas. Isso é o poema. Essa é a mensagem do poema. Só que eu falei, por que Mikao Sui? Vamos jogar no Reiki. Aí eu já fiz essa mensagem aqui falando do Reiki. No Reiki, o poema já dentro do Reiki, a evolução espiritual, que é o que a gente está fazendo aqui no Gemo, nasce da serenidade interior. Se você tiver ansiedade, preocupação, angústia, medos, você não vai evoluir. Que permite ao reikiano permanecer no caminho do aprendizado, da autocura e do aperfeiçoamento contínuo, independentemente do caos externo. Então, eu joguei agora para dentro do Reiki. Aí fiquei de trazer para vocês uma reflexão, para vocês refletirem durante o Reiju. Tá? Eu tenho feito perguntas a vocês. Só que isso é uma coisa que surgiu de poucos poemas para cá. Quando eu percebi que eu falava, todo mundo entendeu, todo mundo entendeu. Aí eu conversava no dia seguinte com 5 alunos, cada um tinha entendido uma coisa diferente. Aí eu vi que nem todo mundo entendia. Aí eu comecei a dar cola, né? O professor que dá cola. Essa pergunta aqui para vocês refletirem. Diante das dificuldades, problemas e instabilidades do mundo exterior, a sua maturidade e consciência atuais lhe permitem manter a serenidade interior e seguir firme no caminho do aprendizado, do desenvolvimento espiritual e do aperfeiçoamento interior contínuo. Eu fiz uma pergunta, novamente, para vocês refletirem sobre isso. Se vocês, no nível de evolução de vocês hoje, de maturidade, tá? Diante das dificuldades, problemas, instabilidades do mundo exterior, a maturidade, a consciência atual permite manter a serenidade interior, a calma, né? E seguir firme no caminho do aprendizado, não é só aprender matemática, química, tá? O desenvolvimento espiritual, que a gente tem que evoluir. E o aperfeiçoamento interior contínuo, você se tornar um ser humano melhor, menos orgulhoso, menos egoísta, né? Então, essa é
a reflexão que eu trago para vocês. Eu vi que o Demétrio está presente, estamos com 67 colegas. Vou abrir o grupo, pedir a ele que coloque a figurinha. Abrir o grupo. Vou abrir o grupo dos convidados. Vocês podem fazer postagens. O grupo está aberto, tá, pessoal? Estou abrindo o grupo aqui. Estou vendo a Bárbara Artagão. Espero que você esteja melhor, Bárbara. Me manda notícias, viu? Abri o outro grupo. Vamos lá, pessoal. A turma está aqui. Lobão colocou um hino. Para mim, isso é um hino, coração de estudante, né? Música do Milton Nascimento. Dizem que ele está bem doentinho, né, em função da idade. Denise Tito, boa noite, querido mestre Johnny. Gratidão pelos ensinamentos de hoje. Pode falar de novo o nome do livro do Ramatiz? Alguém teria o PDF para compartilhar? É aquele. Magia de Redenção. Se alguém não postar, Denise, eu acho que eu tenho. Esse livro, eu sou, inclusive, amigo do diretor da Editora do Conhecimento. Ele permite que a gente mande PDF. Ramatiz era um mestre, o Hercílio já morreu, né? Já está em domínio público. Esse é difícil de ler, tá? Mas a Denise, ela é preparada, a Denise Tito. O André Luiz, devemos ser corajosos e persistentes em nossos caminhos. Não devemos desviar dos caminhos que nos farão crescer, independente das dificuldades que iremos encontrar. Isso mesmo, André. Outra que o André traz, abandonar nossos estudos quando nos deparamos com algumas dificuldades e abandonar as possibilidades de conhecermos soluções para as mesmas dificuldades. Muito bom. Cláudia Delfava, me lembro que a gente estava no caminho de Santiago, eu falei, Cláudia, você nunca desistiu de nada, o pé dela estava todo esfolado. Ela já tinha tirado a bota, tinha ido para o tênis, tirou o tênis, foi para uma sandália franciscana. No último dia ela estava numa havaiana. Falei, você nunca desistiu de nada, assim não vai ser hoje. A gente foi se arrastando e chegamos juntos, nós dois, Cláudia Delfado. Aprender me estimula e é o caminho da felicidade íntima. Muito bem, Cláudia. Bárbara Tagão, boa noite. Infelizmente, mestre, não consegui assistir hoje. Os remédios me deram sono, ela teve que operar o pulso e dormi até agora. Assisto a gravação. Ok, Bárbara. Me manda notícias, tá? Liliane Mari, nossa amiga. Boa noite, mestre. Excelente poema. A educação é, sem dúvidas, nossa maior riqueza. Muito bom, Liliane. André Luiz falou que ama o Milton Nascimento, essa canção. Eu também, viu, André? Lobão, atenção. Avisamos aos clientes que, caso haja Terceira Guerra Mundial, o Guanabara funcionará normalmente. Uma piada aqui. O Léo, né? Boa noite, mestre Johnny. Deixa eu ver o nosso tempo. Estamos sem tempo, tá, pessoal? Boa noite, mestre Johnny, irmãos reikianos. Excelente poema, muito atual nesses dias turbulentos. O rei que mudou minha vida e, de certa forma, me salvou. Aprendi essa lição renovadora e agora estou sempre procurando me aprofundar mais e mais o conhecimento. O Paulo Demétrio acabou de colocar o Magia de Redenção, tá, pessoal? Vocês podem imprimir, podem ler ele de forma digital, pode comprar o livro. É baratinho. Esse livro é pesado, tá? Mas ele é importante para vocês entenderem quando eu falo nos ovoides, nos elítrios, nos elementais inferiores, nas formas de pensamento. É um dos livros que eu aprendi, né?
Aí ainda o Léo, sou muito grato a meus mestres pela atenção e paciência. Muito grato, Paulo. A Fabiola Maria Gondim, excelente poema, grande explanação, mestre Johnny, gratidão. Maria Arminda, lá de Angola, gratidão, mestre, amei muito o poema de hoje. Que bom, eu fico feliz que você tem vindo, viu, Maria Arminda? Marisa Fernandes, meu sogro sempre foi muito pobre e só conseguiu começar o segundo grau aos 30 anos, casado e 2 filhos, se formou em médico e chegou a ser médico da Fiocruz, até a aposentadoria. Para mim foi um exemplo. Que bonito, hein, Marisa? Muito bom, hein? Parabéns ao seu sogro. Soraya Elaine, pois é, um dos grandes desafios para mim é persistir em tudo que me faz crescer. Há que ter coragem, mas vale muito a pena. Eu nunca parei de estudar. Gratidão, mestre. Isso aí, Soraya. Eliane Pasternak. Linda mensagem nesse poema que nos remete a valores sobre continuar sempre no caminho do conhecimento. Gratidão, mestre. Johnny Rita. Também. Agradecendo a Rita, Eliane Pasternak. A Rúbia Celeste, um beijão para você, Rúbia, está agradecendo. Luciane Tavares, minha amiga lá do Rio. O estudo sempre foram muito importantes para mim, tanto no trabalho como para superar as tristezas da vida. Luciane, eu lembro dela 30 anos atrás, chegando no instituto com o pai dela já falecido. Sempre nas reciclagens, agora está aí, desde o início do Gemo, não larga. Roselane Soares, boa noite, mestre e todos do grupo. A educação tem que ser contínua em nossa vida. Linda lição. Gratidão. Eliane Pasternak agradecendo. A Denise agradecendo o Paulo Demétrio. A Lita, lá de sempre presente, lá em Portugal. Portugal estava cheio de problema e ela no Gemo. Num dia ela falou, olha, está dando instabilidade aqui na internet, porque a gente está com uma tormenta, vento de 200 quilômetros, e ela presente, a Lita. Peço desculpas, tenho que acudir à minha mãe e tenho que sair. Gratidão. Ok, Lita, Elizabeth Elin. Esse poema é fantástico, nunca devemos desistir de nada, pois a nossa vida muda e nos faz cada vez mais felizes e realizados. Continue meu aprofundamento no caminho do aprendizado, principalmente para meu desenvolvimento espiritual. Amo estudar. Muito bom, Elizabeth, você sempre presente. Luceni também não tem faltado. São muitas as razões que as pessoas encontram em suas vidas, mas o importante é voltar aos seus estudos. Exatamente. A Sara, que assistiu a aula hoje, nem sempre ela consegue, ela é lá de Londres, né? É brasileira, fez o caminho de Santiago conosco. Bastante profundo esse poema, fez muito sentido ouvir essa mensagem de hoje. A Sandra Delmassa, hoje ela me escreveu que recebeu material didático, os Correios têm atrasado muito, de um tempo para cá, e ela recebeu, estava numa alegria. Isso aí, Sandra. Amei os livros que chegaram hoje. Ela está falando assim, gratidão. Hoje falei sobre nunca parar de estudar, o cérebro enferruja. Pessoal, tem muita gente escrevendo, tá? Nossa, aqui é a Alexandra Pope. Ela está lá no grupo dos convidados. Ela postou o livro Magia de Redenção, no grupo dos convidados. Muito grato, Alexandra. O Paulo Demétrio colocou lá no grupo oficial. Muito grato, Alexandra. Aí a Sandra Delmassa, cheguei atrasada, mas consegui. A Lourdes Inácio Abreu. Gratidão, mestre, por mais esse aprendizado muito importante. Nunca é tarde para estudar. A Isabel Maria Gonçalves, já recebi 2 mensagens espirituais para que nunca parasse de estudar. Nunca parei, amo estudar. Muito bom, Isabel. Maurício Pimenta, sempre presente também. Eis o espírito do verdadeiro discípulo. Gratidão, mestre. Pessoal, não posso... Já são 21 horas, eu já tinha que ter terminado o Reiju. Agora é sim ou não. Podemos fazer o Reiju de expansão da consciência? O pessoal está lá. Sim, 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 sim. Maravilha, tá? Todo mundo colocando sim. Muito bom, tá? Não vou citar o nome das pessoas, é esse pessoal todo que está presente.
Então, vamos partir para mais uma lâmpada que eu vou acender no chakra do coração de vocês. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Então, a mente hoje vai se abrir a uma nova